E aí, PVP maior que 1 ou igual a 1 abriu essa janela de emissões que nós tantos aguardávamos para os FIIs de tijolos e estavam há bastante tempo amassados, sem conseguir fazer novas emissões. Tudo isso e nosso acompanhamento semanal de tudo que você perdeu nessa semana. Roda a vinheta, Herbert, e vamos para o nosso FIIs e Finanças. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um FIIs e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem informado de tudo que aconteceu, de tudo que você perdeu durante essa semana. E já vou deixar o meu pedido aqui de like, já dá o dedão nesse joinha, você que ajuda a crescer esse programa a cada semana, a gente conta muito com a sua ajuda, então se inscreva também. E se você gosta muito dos nossos vídeos, envie para aquele seu melhor amigo, para a gente conseguir alcançar novas pessoas para dentro desse programa. E sem mais delongas, vamos logo para essa semana que foi muito agitada no campo político. A gente teve aí uma aprovação da reforma tributária que isso tem a ver com os FIIs? Na verdade é isso que você quer saber, né? Até o momento já vi muita gente cravando que não vai ter impacto nenhum para os FIIs, que essas reformas vão passar e não vai ter impacto aí nos rendimentos. Eu não postei ainda nada sobre isso porque eu ainda tô meio ressabiado ainda com o poder dos nossos políticos de mudar o jogo, né, a qualquer momento. Então, eu ainda vou esperar um pouco para falar sobre, porque a gente já teve mudanças várias vezes. Essa reforma também vai passar por 2 fases e essa tributação pode vir sim em algum dado momento, talvez na segunda fase, quando começarem a olharem a tributação de dividendos e de rendimentos, com certeza vão olhar para os rendimentos também, na minha visão. Ah, Danilo, então você acha que vai tributar os rendimentos dos FIIs? Eu tenho certeza absoluta que um dia vai, eu não sei se agora, nesse momento, nessa rodada, mas eu tenho certeza absoluta de que um dia os FIIs vão ser sim tributados. Pode ser que não seja agora, a gente já viu isso no passado vir à tona e ter um lobby bem grande da indústria. Então, o que você deve fazer hoje? A mesma coisa que você vem fazendo desde então. Então, aproveite essa isenção e se caso vir uma tributação, o produto fundo imobiliário ele não deixa de ser nada atrativo, né? Começa a ser menos atrativo. Então, meu ponto de vista é que você continue com seus aportes normalmente, como você já vem fazendo até então. E para finalizar, notícias que impactaram os fundos imobiliários nessa semana foi uma notícia que eu li que a XP espera aí uma deflação para junho de aproximadamente 0,11%, a deflação que no ano passado foi aí a pandemia dos FIIs de CRI. Então pode ser que a gente observe aí um dado negativo de inflação. Isso pode impactar sim os fundos imobiliários de CRI, assim como a gente viu no passado, e não acho que vai ser isso por mais meses, né? Porém, até então, que a gente só tem esse dado, porém, de um único banco falando sobre isso, pelo menos foi o que eu vi até agora, mas vamos ficar de olho, principalmente no quão que vai ser essa deflação e se ela realmente vai vir nos próximos aí anúncios de inflação. Então, sobre essa questão de cenário ainda doméstico, continuando aqui na nossa tocada, que eu sempre coloco o quadradinho ali de Boletim Focus, que a gente já está na 7ª semana seguida, já caímos dos 5% de perspectiva de inflação para o fim de 2023, na 7ª semana consecutiva de inflação e 8ª semana consecutiva de PIB para cima. A gente estava 4 semanas atrás com um PIB aproximadamente de 1,68, já estamos com mais de quase 2,2%, 1,19%, e já para o cenário de 2024 também uma queda na inflação para 3,92% e aumento do PIB para 1,28%. Estão deixando nós sonharmos, né, com esse Brasil, com notícias de reformas, PIB para cima, inflação para baixo. Então, boas notícias. E todo esse fluxo de boas notícias fez com que os juros futuros, aquela nossa curvinha de NTNB 2035 que eu trago aqui toda semana, continuamos com tendência de queda. Tivemos sim um repique um pouquinho para cima, né, ali para o 5,30, mas finalizamos essa semana com 5,23. Lembrando que esse número já foi de 6,5%, né, há mais de alguns meses atrás. E tudo isso fez com que todos os índices, os principais índices, o IBOV, o IFIX, tivessem alta nesta semana. O IFIX teve uma alta de 1,12%, uma alta bem expressiva, com todos esses fluxos de boas notícias, e já a Bolsa teve uma alta de
0,69%. É a mesma alta do mês, porque a gente está na primeira semana do mês. Já no ano, o IFIX acumula uma alta de 11,30%, já o IBOV no 8,35%. E temos sim um novo recorde. O Vini, que é o nosso CMO aqui de marketing, não aguenta mais eu falar sobre recorde, ele proibiu colocar isso nos nossos títulos, mas fazer o quê? Estamos sim com 13 semanas de altas consecutivas e o gráfico mostra assim muito claro que a gente já passou aí por muito em termos percentuais de semanas consecutivas de alta. A gente está com 14,59% em 13 altas consecutivas. A última boa sequência foi lá em 2012, que a gente teve uma valorização de semanas consecutivas, apenas 11 semanas, 12,38%, mas ainda não ultrapassamos o recorde de número de semanas consecutivas, que está ainda em 17. Será que a gente vai chegar nesse número? Tem muito chão aí, né? Então, esse gráfico aqui só no Clube FI, só aqui no meu programa. Então, já vai provavelmente estar amanhã em todos os jornais, né? Mas que cobrem aí fundos imobiliários. E brincadeiras à parte, estamos agora com toda essa valorização com 21 fundos acima do PVP justo, ou seja, aquele PVP igual a 1. Então, poucos meses, né, pensando aqui alguns meses atrás, a gente estava em torno de 5 fundos que estavam acima do PVP igual a 1, a gente já está com 4 vezes mais que isso, dos 111 fundos do IFIX, aproximadamente 20% do IFIX acima do valor justo, sendo que a gente tem mais 8 fundos com PVP igual a 1,100, né, nesse caso. E em termos de ofertas, por exemplo, tem impulsionado muito. Por exemplo, a gente teve aproximadamente 6 ofertas, né, no primeiro semestre, e só agora a gente já tem 11 ofertas em andamento. Sim, são dois de Fiagro, é natural que tem essa distinção de ofertas, acaba somando aí no mesmo bolo, mas é o maior número de ofertas, né, simultâneas no ano, sendo que só essas 11 ocorreram aí com data de início de preferência só nos últimos 2 meses, né? Então, um sinal claro de impulsionamento do mercado. Então, é natural que venham ainda mais ofertas ainda mais à frente. Então, preparem os seus bolsos que vocês vão ter que arcar agora para entrar nos fundos imobiliários de uma maneira mais barata. Então, você entra durante a emissão para não pagar aquele preço de cota alto. E todas essas ofertas você consegue encontrar dentro da melhor plataforma de fundos imobiliários do Brasil. Eu que não estou nada conflitado nessa minha opinião, o Clube FI é a melhor plataforma de fundos imobiliários que dá acesso a todas as principais informações que você precisa para tomar boas decisões e a parte de emissões também. Então, eu vou colocar aqui na tela para você onde que você encontra essas informações. Aqui está o site do Clube FI e aqui a gente está com um novo menu. Olha que menu bonito, responsivo, muito fácil de encontrar agora, tudo que você precisa. Você vai na guia de ferramentas, vai clicar aqui em novas emissões. Abrindo aqui o site agora, a gente vai descer aqui e vai ver o que está de primeira emissão, né? São apenas 2 fundos. E emissões de novas cotas de fundos imobiliários existentes, ou seja, aquele famoso follow-on, a gente consegue observar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fundos em oferta de follow-on e de ofertas passadas aqui, se a gente for filtrar por final do período de reserva, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ofertas. Então, aqui dentro do próprio site Clube FI você consegue essas informações de novas ofertas e saber se o fundo está, inclusive, emitindo acima ou abaixo do valor patrimonial, porque aqui tem os valores das cotas, valor de proporção, todas essas informações que são as mais importantes. Se você quiser saber e aí saber um pouco mais sobre a emissão, você pode clicar aqui no próprio fundo e ele vai te redirecionar para informações mais detalhadas ainda da oferta. E aqui você ainda pode clicar no prospecto definitivo, saber sobre o fato relevante. O resumo principal já vai estar aqui, né? Valor do preço por cota, o custo, etc. Mas se você quer saber, por exemplo, o pipeline da oferta, você pode aqui clicar no prospecto, já vai abrir o prospecto como um todo. Então, muito fácil de encontrar essa informação dentro do site do Clube FI. E voltando para a nossa programação,
O ranking, aquele famoso ranking de altas e baixas, começando pelos segmentos, tivemos sim 1,12 de alta na semana do IFIX, puxado novamente por lajes corporativas. Na semana passada foi por fundo de fundos em primeiro, mas também tinha lajes corporativas entre os primeiros. Dessa vez foi laje corporativa seguido por fundo de fundos. Fundos de papel que estavam ficando um pouco para trás também subiram um pouco mais forte nessa semana, 1,24. Quem ficou para trás foram os galpões logísticos de shoppings, mas também que já tinham subido bastante. Então, a gente tem uma convergência aí dos fundos de tijolo para o valor justo, sendo que no ranking de principais altas, a gente tem o RBRP em primeiro lugar, com valorização expressiva de mais de 8%, BRCR11 com 5,69%, e aí seguido por dois fundos de papel, o JSAF, o BTCI, e em último lugar o XPIN, que também é de galpão logístico. Já nas quedas, a gente pula o Carry 11, né? Em queda o LogCP, que vem com uma emissão bem polêmica, PATL também caindo 3,17%, BTLT caindo 2,72% e em último o VILG em menos 2,54%. E chegando nos nossos fatos relevantes, o primeiro fato relevante é do XPML11, o XPMOLs. Há incríveis 4 dias depois da oitava emissão, o fundo anunciou a nona emissão com mais 450 milhões de reais que eles estão pedindo dos investidores para aquisição de novos ativos, para aquisição de expansão de outros shoppings que eles já possuem, para redução de alavancagem. Não sabemos, acho que vai ser nessas 3 vertentes, mas não onde especificamente nem quanto, porque o pipeline não veio praticamente vazio, ou seja, querem aquele checão em branco no preço de subscrição ali nos R$ 102,02, sendo que a cotação agora está 104. Então, haja dinheiro aí para você acompanhar o XPMOLs em mais uma emissão consecutiva. Vamos ver se vem a 10ª aí também, há poucos dias depois da nona emissão, uma brincadeira, claro. Vamos ver se o fundo sossega um pouquinho nessas questões de emissões para esse ano. E com relação à alavancagem, o fundo com certeza vai reduzir, mas vamos acompanhar também, principalmente, se vai ver compras de novos ativos. E o terceiro fato relevante é do LGCP11, o LogCP anunciou uma emissão aí com 20% abaixo do valor patrimonial, pegou os investidores bastante de surpresa, principalmente pelo custo também da emissão de 3,20%, bem caro, e sendo que o preço da cota atual está em 84,80, mais ou menos, uma emissão aos 82, novamente bastante abaixo do EP. O fundo respondeu ali sobre aquisições de ativos que ele já possui, aumento de participação em ativos que ele já adquiriu ali. Então, vai ser uma aquisição de aproximadamente 100 milhões, sendo que 50 vai ser dessa captação, ou seja, ele pode ter novamente novas emissões abaixo do patrimonial, né? Porque se ele já fez com 20% de desconto, se tiver que emitir de novo esses vencimentos chegarem, o fundo aí está com aproximadamente 20% também de desconto em cima do VP. Se esse desconto não fechar e aí tiver que emitir, se já fez a 20%, por que não fazer de novo, né? Isso ficou uma situação bem estranha para os investidores. Em termos de preço, assim, o valor dos imóveis eu acho bem justo, nada assim, nossa, muito barato. Foi num preço bem ok, no cap também de 8% aproximadamente. Então, vamos ficar de olho. É uma pena assim que a gente tenha, que eu não consiga defender, porque eu não acho que é sempre emissões abaixo do patrimonial são detratoras. Nessa daqui, coloca realmente uma faca no pescoço do cotista para que ele participe da emissão e não tenha nenhum problema aí no carrego desse fundo. Então, para quem precisa preparar o bolso aí, não estava preparado com esse fundo, vai ter emissão sim abaixo do VP. E se você não quer ser diluído, com certeza você vai ter que participar. O VP do fundo com certeza vai cair pelo fato do preço da emissão. Então, uma má notícia aí na questão do LogCP11. E saindo da emissão tóxica para boa emissão, mais uma emissão do PVBI11, a quarta emissão nesse caso, com fator de proporção de 0,28. Emissão que surpreende o total de 0 pessoas, né? Porque o fundo já vinha com vontade da aquisição ali do The One e do Vila Olímpia Corporate, então agora foi concretizada e formalizada a emissão de cotas do fundo. E mais um fato relevante bônus foi que ele recebeu a terceira parcela ali da Torre B do JK, com impacto positivo ali de 1,08 por cota. E outro fato relevante é do BTRA11, ele recebeu
um adicional, uma montante adicional de dinheiro sobre aquela transação que houve com a fazenda Via Mansell. Sim, aquela fazenda que teve uma treta sobre fraude de execução, o fundo resolveu vender o ativo e ainda vai receber 7 milhões, que pode ter um impacto aí de aproximadamente 2,10 por cota segundo a gestão. Então, uma boa notícia é que vai ser receber um dinheirinho a mais em termos de distribuição para os cotistas também. E um fato relevante de um fundo que não aparecia aqui há muito tempo é o HGBS 11. Sim, vão alavancar. Era um dos únicos fundos aí de shoppings de porte grande, né, na minha visão, que ainda não tinha se metido com dívidas. Agora sim, vai fazer um CRI, mas isso não quer dizer que é ruim. Na verdade, não é nada ruim. Vai adquirir um excelente shopping, que é o Jardim Sul, shopping que o fundo inclusive já tinha participação. Vai adquirir esse shopping com um desconto de 8,8% em relação ao laudo de avaliação e o fundo vai ter os 40% do ativo como um todo. Contando que é um cap rate aí de aproximadamente 9%, que é um cap rate muito interessante também. E para isso ele vai emitir 2 CRIs com 50% cada em IPCA e em CDI, fazendo um montante de 107 milhões em IPCA mais 8 e 107 milhões em CDI mais 2,4. Então, o fundo tenta diversificar essa questão de indexadores e provavelmente o fundo deve fazer alguma emissão quando as cotas se apreciarem, né? Então, é provável que tenha até inclusive um pré-pagamento posterior quando o fundo conseguir fazer uma emissão para quitar essa dívida. E o penúltimo fato relevante é do RBRL11, fundo de logística da RBR. Renegociação da dívida vai ter uma redução temporária ali de 50% das despesas financeiras, ou seja, isso é positivo, e vai ter um impacto aí de 7 centavos por cota até junho de 2024. Esse montante ele vai ser incorporado mensalmente no saldo devedor e esse montante total vai totalizar um valor aproximadamente de 52 milhões de reais, que equivale a aproximadamente 8% do PL, ou seja, uma alavancagem aí bem tranquila em relação a essa renegociação. E o último fato relevante é do BBPO11, que houve uma reavaliação negativa de incríveis menos 1% no patrimônio. Então, é uma redução insignificante, ajuste basicamente deve ter sido contratual, então sem tantos comentários quanto a essa reavaliação. E agora a gente vai para o nosso perguntas e respostas. E a primeira pergunta é do Paulo. Danilo, o setor de lajes ainda é descontado? O RECT 11 pode ser considerado uma oportunidade? Principalmente agora que reduziu a alavancagem? Bom, ele não reduziu a alavancagem, o que ele reduziu foi os juros, né? Isso é um pouco diferente. Então, a ver ainda sobre essa redução. Então, sobre o RECT ser uma boa oportunidade, eu penso que existem outras aí na mesa melhores do que o RECT. Elas estão descritas ali nas nossas recomendações. Te convido a conferir as nossas recomendações e ser assinante também. Não sei se você é assinante, mas nós não gostamos muito do carrego, né, desse portfólio do RECT, que ele tem localizações sim muito secundárias, muita carência rolando ainda em cima desse portfólio que vem reduzindo a vacância de uma maneira significativa, mas a gente acaba optando por outras opções nesse momento. E a segunda pergunta é do Luan Santos. Olá, quando um FOF tem um fundo na carteira que vai participar de uma subscrição, ele pode participar também? E caso ele venda os direitos de subscrição, ele pode oferir lucro? Sim, sim para as duas perguntas. FOF pode sim participar da emissão, e se ele não tiver recursos, ele pode inclusive vender outros fundos imobiliários e executar o seu direito de preferência nesse novo fundo. E caso ele não tenha interesse, ele também pode vender esses direitos de preferência para outras pessoas e distribuir esse lucro, 95% desse lucro, para os cotistas. E antes da última pergunta, último comentário, eu te convido a lembrar, se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, ative o seu sininho e mande esse vídeo também para aquele seu melhor amigo, para a gente continuar crescendo bastante do jeito que a gente está crescendo aqui dentro do FIS e Finanças. A última pergunta não é pergunta, é um comentário, é do Fernando, ele coloca aqui, fazendo caixa para comprar HGRU na emissão. Pois é, agora muitos fundos vão vir com emissão e é necessário, né, fazer um bom caixa, porque esses fundos podem estar negociando muito acima ali do valor patrimonial, né, ou acima de 5, 6%, e aí vem uma emissão
mais próxima ali, ou mais barata, uma chance de você entrar nessa emissão no valor mais justo. Então, coloca aqui nos comentários quais fundos que vocês estão fazendo caixa, que vocês esperam que venha a emissão aí próxima, dentro aí dos próximos meses. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau.